As pesquisas eleitorais são muito tradicionais no período de campanha. Elas nos ajudam a ter uma noção de como que está a opinião pública sobre os candidatos a cargos majoritários, como presidente, governador e senador, no caso das eleições deste ano. Mas desde 2018 começou a se criar um clima de desconfiança sobre o quão certas essas pesquisas realmente são. E não ajuda o fato de que os resultados do primeiro turno das eleições de 2022 foram tão diferentes do que as pesquisas apontavam na véspera do dia da votação. Afinal, por que os números foram tão diferentes? Foi erro de metodologia? Foi má fé dos pesquisadores? Como é feita uma pesquisa eleitoral, afinal? Bom, vem comigo que eu te explico quase tudo. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Política Sem Textão, o canal para você entender assuntos de política, economia e cidadania de forma simples e didática. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Mas vamos entender, afinal, quais são os processos para se fazer uma pesquisa eleitoral. O primeiro, e um dos mais importantes, é a formulação do questionário. É aqui que o Instituto vai determinar quais informações ele quer coletar, qual que é a intenção de voto no momento, qual que é o índice de rejeição de cada candidato, qual é a chance de mudar de voto até o dia da eleição, entre outros assuntos. Mas não são só as perguntas em si que têm que ser definidas nessa fase. Afinal, a ordem das perguntas, a ordem das opções de resposta, até mesmo a forma como a pergunta é escrita e o tom adotado pelo pesquisador na hora de perguntar podem influenciar a resposta do entrevistado. Até o modo como a pesquisa é feita pode ter influência. Uma pesquisa feita na rua presencialmente permite, por exemplo, que o pesquisador apresente os nomes dos candidatos numa folha circular. Assim, nenhum candidato fica acima do outro, embaixo do outro, não existe uma ordem. Então, diminui a chance de isso influenciar a resposta da pessoa entrevistada. Mas numa pesquisa feita por telefone, por exemplo, não tem essa possibilidade. Então, nesse caso, os nomes são apresentados em uma certa ordem para uma pessoa e para outra pessoa eles são apresentados numa outra ordem, todas elas aleatórias. Em resumo, são usadas diversas técnicas para tentar contornar essa limitação. Mas ainda no exemplo da pesquisa por telefone, todos os entrevistados têm que ter um telefone. Ou seja, quem não tem, não foi contemplado pela pesquisa. Como resolver? E isso nos leva ao segundo e talvez o mais importante e mais complexo processo das pesquisas eleitorais: a definição da amostragem. Você já deve ter ouvido alguém reclamar das pesquisas dizendo: mas eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa eleitoral. Aí chega outra pessoa e fala: eu também, eu nunca nem conheci alguém que foi entrevistado por uma dessas pesquisas aí. Talvez até mesmo você tenha se perguntado: ué, mas como eu nunca fui selecionado para responder uma pesquisa eleitoral? E a resposta para isso é simples, porque a chance disso acontecer é muito pequena. A maioria das pesquisas eleitorais entrevistam entre 1.000 e 3.000 pessoas. E as pesquisas mais abrangentes podem entrevistar até 6.000, vai chutando bem alto. Mas no Brasil inteiro, existem pelo menos 200 milhões de pessoas. Isso é um pouquinho a mais, sabe? E mesmo se você for só considerar as pessoas que estão aptas a votar, ou seja, aquelas que têm pelo menos 16 anos, têm um título de eleitor e que não tiveram os direitos políticos cassados, ainda assim esse número chega a 156 milhões de pessoas. Ou seja, se cada instituto entrevistar umas 2.000 pessoas por pesquisa, a chance de você ser selecionado para responder a uma delas é de 1 em 78.000. Resumindo, a chance é bem pequena, é de menos de 1%. E um ponto importante, as pessoas não são escolhidas pelos institutos. Na maioria das vezes, elas são selecionadas por sorteio, de forma totalmente aleatória. Ou seja, todo eleitor tem a mesma chance de ser convidado para participar de uma pesquisa eleitoral. Mas daí você pode se perguntar:
Mas como que a gente pode ter uma real ideia de como 150 milhões de pessoas pensam em votar, entrevistando só 2.000? E é para isso que serve a técnica da amostragem representativa. Basicamente, é quando você pega um pequeno grupo de pessoas cuja proporção seja a mais parecida possível com a proporção da população em geral, ou seja, que mais represente a população em geral. Então, se na população brasileira 53% das pessoas são mulheres e 47% são homens, na sua amostragem, 53% dos entrevistados têm que ser mulheres e 47% dos entrevistados têm que ser homens. É isso que explica o João Pedro Leme, que é advogado, economista e analista político da Macro Capital. Quando a gente está buscando fazer uma amostra, né, ela não necessariamente precisa ter muita gente para que ela seja acurada perto do parâmetro populacional que a gente está procurando desvendar. O que ela precisa é que ela precisa ser aleatória, né? Então você precisa pegar pessoas aleatórias, ela precisa ser representativa, né? No sentido de que ela tem mais ou menos a mesma composição que você esperaria se você pegasse quaisquer 100 pessoas, 200 pessoas daquela população. Isso vale para vários outros fatores e características, como idade, raça, faixa salarial, nível de escolaridade, entre outros. E se a amostragem de uma determinada característica não for certeira o suficiente ou não tiver sido completada, tem várias técnicas que os pesquisadores podem usar na hora de contabilizar os dados. Os pesquisadores podem dar mais peso aí para as respostas do grupo que está subestimado, por exemplo, podem rearranjar os dados na hora da consolidação. Tem várias técnicas para tentar chegar o mais próximo possível da proporção ideal. Como explica o João? Se você tem uma população que, por exemplo, é composta majoritariamente por mulheres, negros e pessoas de baixa renda, espera-se que na hora que você vai fazer uma amostra representativa daquela população, ela contenha mais mulheres, mais negros, mais pessoas de baixa renda. Quando ela não tem, os institutos podem justamente reponderar, né, os resultados que eles têm. Eles podem dar mais importância ou mais peso para as observações que eles fizeram justamente dessas pessoas que estão subrepresentadas na amostra, né? Ou você pode ter algum mecanismo ali de pós-estratificação que a gente fala, que ao invés de você dar mais peso para essas pessoas, você só tenta recombinar os resultados usando uma série de técnicas estatísticas, né, o raking, por exemplo, para você chegar num resultado que você acredite que se aproxime mais do parâmetro populacional correto. Com essa amostragem, em teoria, mesmo com um número muito menor de pessoas pesquisadas, a chance de as opiniões das pessoas refletirem a opinião da população em geral é relativamente alta. Mas o ponto é que a população muda o tempo inteiro. Afinal, pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas envelhecem, podem ganhar um aumento de salário, podem perder o emprego, podem se casar, podem se divorciar. Então, para fazer uma pesquisa, você precisa dos dados populacionais mais atualizados possíveis. E é aí que as metodologias das pesquisas vão mais se diferenciar. Porque uma pesquisa pode usar os dados populacionais do censo de 2010, que são dados muito mais precisos e minuciosos, mas são muito mais antigos, de 12 anos atrás. Teve muitas mudanças desde então. Enquanto isso, uma outra pesquisa pode usar os dados da última PNAD contínua, que é uma pesquisa muito mais recente, porém não é tão precisa e minuciosa quanto o censo. E dependendo do banco de dados que o Instituto de Pesquisa decide usar, as proporções vão mudar. Por isso, os resultados de cada pesquisa são tão diferentes entre si. Mas Diego, essa metodologia é muito frágil. Não tem como os institutos de pesquisa acertarem em cheio o resultado das urnas. Realmente, não tem como. E os institutos de pesquisa sabem disso. Eles nem escondem. Tanto eles sabem disso que existe a chamada margem de erro. Tá ali o nome, margem de erro. Eles já estão dizendo que eles vão errar. O ponto é que, apesar disso, eles vão fazer de tudo para chegar o mais próximo possível do retrato momentâneo da opinião pública. Mas, como uma amostra não representa 100% da população e toda a metodologia está sujeita a falhas, então os institutos trabalham com um chamado intervalo de confiança, e a partir dele que é determinado a margem de erro. É como explica pra gente o João Pedro Leme.
A margem de erro ela serve justamente porque isso sempre vai existir em qualquer amostragem, você está criando um intervalo de confiança. Se você repetisse de 100 vezes aquele mesmo experimento, em 95% você espera que seja mais ou menos dentro daquele perfil, com exceção dos outliers, mas tem coisa que você não tem como captar, não vai estar na margem de erro. E outra, não necessariamente a margem de erro em si vai ser certeira. Pode ser que o Instituto tenha calculado uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, mas a opinião pública de momento era de 3% a mais, diferente do que o resultado trouxe. Não tem como a gente saber. E o mais importante, não são todas as movimentações do eleitorado que podem ser captadas pelas pesquisas. E não necessariamente é algo que os institutos vão conseguir resolver, como explica o João. Obviamente que a gente não vai ser muito difícil que algum instituto, ou mais de um instituto, acerte em cheio quais são os valores que vão aparecer nas urnas. Porque as pesquisas não conseguem captar fenômenos de como, por exemplo, voto estratégico de última hora, não consegue captar perfil de abstenção, porque a abstenção pode acontecer por vários motivos. Às vezes ela é uma abstenção que é pensada, né, que ela tem um certo interesse, né? Às vezes o eleitor não tem vontade de participar do projeto político, do processo eleitoral, porque não vê nenhum projeto político que lhe agrada. Às vezes ele não consegue por falta de meios, né? Às vezes a pessoa é muito pobre e ela não consegue acessar a zona de eleitoral, porque, por exemplo, o prefeito daquela cidade não deixou gratuito o transporte público naquele dia, naquele final de semana, como aconteceu aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Como o João falou, fatores como abstenção, ou seja, a pessoa faltar no dia da eleição, ou o voto estratégico, ou o voto útil no dia da eleição, não tem como as pesquisas captarem. E esses fatores também não podem ser calculados de forma antecipada dentro da margem de erro. Ou seja, em teoria, a margem de erro é o máximo que uma pesquisa deve errar. Mas no dia da eleição em si, na hora do vamos ver, o resultado pode mudar. E foi isso que aconteceu. E finalmente a gente chegou na pergunta do começo do vídeo. Afinal, por que os resultados das eleições foram tão diferentes do que as pesquisas apontavam no dia anterior? E a resposta é: não se sabe exatamente o motivo. Mas uma coisa é certa, não dá para chegar para os institutos e falar que eles deveriam ser fechados só porque eles erraram o resultado das urnas. Por quê? Porque prever o resultado no dia da eleição nunca foi o objetivo das pesquisas eleitorais. Como eu disse antes, tem muita coisa que pode mudar mesmo entre o dia anterior da votação até a última urna ser fechada. Seja sincero consigo mesmo. Faltando quanto tempo você definiu absolutamente todos os candidatos em que você iria votar? Não é pouca gente que decide isso no próprio dia da eleição. Como é que uma pesquisa de intenção de voto vai conseguir prever o que uma pessoa vai decidir no próprio dia da eleição? Não tem como. Os institutos não têm bola de cristal e a intenção das pesquisas não é prever o resultado final da eleição. E desse ano, que nem teve pesquisa eleitoral de pouco de urna, então, aí realmente não tinha como prever. O objetivo dos levantamentos é mostrar como está a opinião pública na hora em que o pesquisador está fazendo as perguntas para os entrevistados. E ao longo do tempo, analisando as diversas pesquisas, vai se identificar uma tendência de movimentação do eleitorado ao longo da campanha. Uma analogia muito usada nesse caso é que as pesquisas eleitorais são fotografias de um momento, enquanto as eleições e as campanhas são um filme. E apesar de ser sim um clichê, é uma analogia muito certeira. Como o João pontua, o problema é que a população e alguns veículos que divulgam essas pesquisas interpretam o objetivo delas de forma errada, analisando como se fossem algo que as pesquisas não são. As pessoas só ficaram assim tão perplexas com essa discrepância pelo fato de acreditarem que a pesquisa é uma coisa que ela não é. Os institutos precisam parar de serem coniventes com a ideia de que, né, porque às vezes eles não necessariamente eles pregam isso, mas pelo menos eles deixam isso acontecer, né, na exposição do produto deles, que é de que a pesquisa ela é uma previsão do resultado que sairá nas urnas.
Pesquisa não é isso, ela não deveria ser isso. Então tome cuidado. Analise as pesquisas como se elas fossem atualizações frequentes de um jogo de futebol. Um instituto de pesquisa é como se fosse um repórter de campo que está te atualizando a cada 5 minutos como que está o placar do jogo. E o jogo pode ficar no 0-0 durante a maior parte do tempo, ou um time pode atropelar o outro, fazer uma goleada em cima do outro a maior parte do tempo. Mas o repórter não pode cravar o placar final antes do juiz apitar. Afinal, um gol pode acontecer nos últimos minutos da prorrogação do segundo tempo e mudar tudo. E, de forma simplificada, é assim que os institutos de pesquisa são feitos e devem ser interpretados. Pode até parecer que eu fiz um vídeo aqui defendendo os institutos de pesquisa, mas eu vou deixar isso para a sua interpretação. Mas, apesar de as pesquisas terem apontado uma tendência que se confirmou aí na corrida presidencial, em muitos estados, a situação foi totalmente discrepante. Então houve algum equívoco aí. Afinal, alguns candidatos apareciam em larga vantagem na primeira colocação nas pesquisas do dia anterior da votação, e aí, na hora do vamos ver, acabaram ficando em segundo lugar ou até quase perdendo em primeiro turno, por exemplo. Claramente houve erros metodológicos aí. Mas quais foram eles? E como é que fica a confiabilidade das pesquisas a partir de agora para o segundo turno? Esses foram alguns dos assuntos que eu tratei com mais afinco, com mais profundidade com o João Pedro Leme, que é economista, advogado e analista político na Macro Capital. Para ouvir a nossa conversa completa, é só você acessar o link do nosso Spotify ou do Google Podcasts, tá aí na descrição. Aproveita para nos seguir também nas outras redes sociais, lá no Instagram e também no TikTok. Já tem aí conteúdo para vocês acompanharem lá. E se você ainda não deu o seu like, não se esqueça de clicar no joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas atualizações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares que também ficaram confusos com a diferença entre o resultado das urnas e o que as pesquisas apontavam no dia anterior. Aqui do lado você vai ver o primeiro vídeo sobre as regras, sobre a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral. Afinal, a gente está no meio da campanha do segundo turno e essas regras ainda estão valendo. Vale a pena conferir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!